fechar os comentários para a gente poder se focar no conteúdo, tá bom, pessoal? Então vamos começar. Vamos começar os nossos trabalhos hoje, quinta-feira, nossa terceira noite, tá? Do nosso trabalho aqui. O que nós estamos vendo? Nós estamos estudando os 4 estágios pelos quais todos nós vamos passar ao longo da vida, tá? E hoje nós vamos continuar esses seus 4 estágios, sempre trago isso para a gente ter isso como mapa pelo qual nós vamos nos guiar. Então, hoje é a terceira noite da nossa jornada. E por que nós estamos aqui? Por que você está aqui? A gente larga tudo e de repente a gente está aqui para acompanhar essas aulas. Nós estamos aqui com o objetivo de nos libertar dos medos, nos libertar dos temores que nos aprisionam numa vida pequena. Esse é um objetivo. E o segundo objetivo é entender, criar um entendimento sobre o que cria uma vida mais leve, uma vida mais natural, uma vida mais espontânea, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de abundância e plenitude. Então esse é o nosso objetivo. E como a gente pretende fazer isso? A gente pretende fazer isso entendendo esses 4 níveis da evolução humana. O primeiro nível é a consciência inconsciente, o segundo nível é a inconsciência inconsciente. Nós já trabalhamos fortemente esse nível. Agora, ontem à noite nós começamos a trabalhar esse nível. Eu expliquei para vocês, ponto a ponto, o que é a inconsciência inconsciente. E eu vou hoje explicar na prática o que isso significa, o que isso representa. Tá bom? Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me acompanhando? Deixa eu só abrir os comentários. Tá tudo bem? Tá funcionando? Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Então vamos lá. O que é a consciência? Você vê que nesses 2 estágios aqui, ó, nesses 2 estágios aqui, a gente só tem um pontinho da consciência, o resto tudo é inconsciência. Então, fazendo um breve resumo do que nós vimos ontem, o que é a consciência, esse pontinho aqui? O que é a consciência? Nós vimos isso ontem de noite. A consciência é um estado de presença. É a mente vazia de pensamento. Você está presente. É um estado de vivacidade profunda, você está muito alerta, você está muito vivo, mas não existe atividade mental. A consciência, esse ponto aqui, é uma área de serenidade interior. Você está sereno, você está em paz, você está calmo. E essa área de serenidade interior, ela existe para além da mente. Você precisa transcender a mente, você precisa calar a mente para atingir esse nível de serenidade. E esse nível de serenidade interior é a nossa essência mais profunda. É o sopro divino. É a nossa essência permanente, essa consciência. O que é viver em consciência? Viver em consciência. O que é isso? Nós vimos ontem à noite. Viver em consciência é o estado natural, por isso é a nossa natureza, é o estado natural de sentir-se em unidade com a fonte de toda a criação. Existe a criação, toda a criação, ela tem uma fonte, ela tem uma origem.
E viver em consciência, viver no estado de consciência, é viver em unidade com a fonte de toda a criação. E o que é a fonte de toda a criação? É o que Jesus chamava de Pai. O Pai é a fonte de toda a criação. Jesus chamava isso de Espírito. Lembram? Lá no poço do Jacó, a samaritana perguntou para Jesus, mas quem é Deus? E Jesus respondeu, Deus é Espírito. Então você é um ser humano, mas essa sua humanidade, ela tem uma essência mais profunda, que é o seu espírito. Essa consciência é o espírito. Então, o que é a consciência? A consciência é o que nos conecta com a vida, é o que nos conecta com Deus. A mente não nos conecta com a vida. A mente nos separa da vida. Quando você vive muito na mente, você não vive. Você não tem percepção da vida. Você perde essa essência mais profunda. Então, o que é a consciência? O que é Deus? Deus é a eterna e sempre presente vida única, que não está só para além, mas também está dentro de cada forma de vida. Como? Como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Lembra que Jesus disse que o reino dos céus não vem com sinal ou com aparência exterior. Não é visível, não tem aparência. O reino de Deus, o reino dos céus, ele diz, está dentro de nós. Como que o reino dos céus está dentro de nós? Ele é a nossa essência mais profunda, invisível e indestrutível. Viver em consciência é viver a partir dessa essência. É viver conectado com o todo. Quando você não vive conectado com o todo, você vive como um ramo cortado da videira. Agora, voltando para a questão chave, o que é então o eu? Aquilo que nós falamos ontem de noite, eu estou recapitulando um pouco o que nós vimos ontem à noite. O que é o eu? O eu é essa consciência. E o que é o falso eu? Nós vimos isso ontem de noite. Então, a consciência, quando eu falo de consciência, eu falo de um estado natural de sentir-se em unidade com a vida. E isso a maioria de nós perde. A maioria de nós vive num estado de inconsciência inconsciente. A gente não tem a mínima ideia do que é esse eu mais profundo, essa essência mais profunda. Nós vimos que viver da inconsciência inconsciente é viver num estado de isolamento, de separação. Viver na inconsciência é viver num mundo conceitual. É viver no mundo da mente. Ser uma pessoa que vive na inconsciência ter a incapacidade de sentir essa conexão. E essa incapacidade de sentir essa conexão cria a ilusão de separação. A separação tanto de você como das outras pessoas, da natureza, do mundo e até mesmo de Deus. Você se percebe como um fragmento isolado no mundo cheio de conflitos. Qual o resultado disso? O medo, a sensação de incompletude, de vazio, de insatisfação, de falta de sentido. Essa é a consequência. E hoje, vamos lá então, pessoal, esquentando os tambores, feita a breve recapitulação, vamos começar o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje, eu preciso muita sua atenção, tá? O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos trabalhar algumas questões bem específicas. Questões bem específicas da inconsciência inconsciente.
Nós vamos ver o que é a inconsciência inconsciente na prática. O que é a inconsciência? Eu falei já para vocês, eu disse isso várias vezes, a inconsciência é uma ilusão. E o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas vive na ilusão, num estado de ilusão. Isso é uma afirmação muito forte de se fazer. E o que seria essa ilusão? Nós vamos entender o que é essa ilusão analisando 7 ou 8 pontos. Nós vamos entender o que é felicidade. Nós vamos entender o que são os ressentimentos, porque nós temos tantas dificuldades nos nossos relacionamentos. Nós vamos entender o que é o amor, nós vamos entender o que é o apego, nós vamos entender o que é mudança, nós vamos entender o que é renúncia e nós vamos entender o que você precisa verdadeiramente fazer para sair dessa ilusão, já preparando o terreno para essa segunda parte que começa amanhã. Estão prontos, pessoal? Então, vamos começar por uma das coisas que mais consome nossa energia, que são os ressentimentos. O que são ressentimentos? Ressentimentos são mágoas, ressentimentos são frustrações, decepções com as outras pessoas. E eu quero começar com uma pequena atividade. Depois nós vamos ver a atividade de ontem, mas eu quero começar com uma pequena atividade. Eu quero que você pense em alguém com quem você vive, ou que trabalha, ou mesmo alguém do seu convívio familiar e que você não se dá, que você não gosta. Pense numa pessoa, qualquer pessoa das suas relações que causa sentimentos negativos em você. Separe essa pessoa na sua cabeça. Uma pessoa, separe ela. Agora, vamos tentar entender o que está acontecendo, para você entender o que é inconsciência. Nós vamos trabalhar todos esses pontos, e isso é como acender uma luz na sua vida. Imagine você tateando no escuro à noite, numa casa que você não conhece, e está escuro como breu. E de repente você liga uma luz, tudo clareia. É isso que vai acontecer após analisar esses pontos. Então vamos tentar o que está acontecendo na sua relação com essa pessoa. A primeira coisa que eu quero que você faça, eu quero que você separe esse sentimento negativo. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, e isso é extremamente transformador, eu quero que você entenda que o sentimento negativo que você sente em relação a situação em que você vive, o sentimento negativo que você sente em relação a qualquer outra pessoa, esse sentimento negativo, ele sempre está em você e não na outra pessoa. Isso é uma coisa tão óbvia, mas nós não sabemos disso. Pense no sentimento negativo que você sente em relação a essa pessoa. Esse sentimento negativo, ele é teu. Você criou ele. Não foi a outra pessoa que criou esse sentimento em você. Você é o responsável por esse sentimento negativo. É você que está criando esse sentimento negativo, não o outro. Você consegue perceber isso? E qual é a prova disso? Qual é a certeza que eu tenho que esse sentimento é você que cria? Porque uma outra pessoa, na sua situação, estaria perfeitamente tranquila com a situação. Ela estaria provavelmente em paz, calma, na presença dessa pessoa. Uma outra pessoa, ela não estaria afetada como você está pela presença dessa pessoa da qual você não gosta. Mas você se afeta.
Então, o sentimento de mágoa, de ressentimento, de desgosto, por mais intenso que ele seja, ele é teu. É você que criou, não o outro. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender para você sair dessa ilusão, para você entender a ilusão. E aí tem uma segunda coisa que você precisa entender. E essa segunda é mais chocante ainda. Por que você cria esse sentimento negativo? Por que você se afeta com o comportamento da outra pessoa? Não tem nada a ver com o comportamento da outra pessoa. Tem a ver com você. Você está fazendo uma exigência em relação a essa pessoa. Você tem uma expectativa em relação a essa pessoa. E essa pessoa não está satisfazendo essa expectativa. É por isso que você está ressentido. Você está esperando algo dessa outra pessoa. E essa outra pessoa não está te dando isso. E por isso você está criando esse sentimento. Ah, mas a outra pessoa, ela me machuca. Não. Você se machuca com o que a outra pessoa diz. Então, tente entrar em contato com essa expectativa que você tem em relação a outra pessoa. Qual a expectativa que você tem e que a outra pessoa não está satisfazendo? Agora, feche os olhos um pouco. Você pode fechar os olhos, pode confiar. Feche os olhos um pouco e diga mentalmente para essa pessoa que você isolou na sua cabeça, diga o seguinte para ela: eu não tenho direito de fazer qualquer tipo de exigência a você. Eu não tenho o direito de exigir nada de você. Perceba que ao dizer isso, você vai renunciar à sua expectativa em relação à pessoa, a essa pessoa. Eu não tenho nenhum direito de fazer qualquer exigência a você. Eu vou proteger a mim mesmo das consequências de tuas ações, das consequências de tuas atitudes. Eu vou proteger a mim mesmo dos teus humores. Mas você está livre para seguir em frente e fazer ou ser o que você escolher ser ou fazer. Eu não tenho direito de fazer qualquer tipo de exigência em você. Isso não importa se isso é seu filho, se isso é seu marido, se isso é sua esposa, se são os seus pais. Eu não tenho direito de fazer qualquer tipo de exigência em você. Observe o que acontece quando você diz isso. Existe alguma resistência em você? O que a voz na cabeça diz em relação a isso? Observe o que acontece quando você diz isso. Existe alguma resistência em você? O que eu quero que você entenda? Por que nós temos tantas frustrações com as pessoas? Porque no nosso estado de inconsciência, nós queremos dizer aos outros como eles devem viver a vida deles. Esse é o problema. Pais fazem isso muito com os filhos. Muitas vezes os filhos fazem isso com os pais. Marido faz isso com a esposa faz isso com os maridos. E muitas vezes o colega de trabalho, você quer se meter na vida dele. O que você pensa? Inconscientemente, isso é inconsciente, mas
reflita se não é isso. Você diz o seguinte: eu quero te dizer exatamente como você deve viver. Eu quero te dizer quem você deve ser, eu quero te dizer como você deve agir. E é melhor você agir e ser exatamente como eu decidi que você deve agir. E como você deve ser. Porque senão eu vou punir a mim mesmo com ressentimento, com mágoa, com sentimentos negativos. É isso que a gente faz. Isso é tão sábio, não é? Lembro que eu disse ontem, e também na noite anterior, toda a nossa cultura vive imerso num estado de inconsciência. É assim que a gente vive. Por que você se ofende? Por que você fica ressentido? Por que você fica magoado? Porque você quer que o outro atenda às suas expectativas. E se o outro não atende às suas expectativas, o que você faz? Você cria sentimentos negativos em você. Isso é a inconsciência. Então eu quero que você fique muito atento a isso. Sempre que você sente uma emoção, um sentimento negativo em relação a qualquer pessoa, você vive uma ilusão. Há algo errado com você. Por quê? Porque é você que não está vendo a realidade. É algo em você que precisa mudar e não no outro. Mas o que a gente geralmente faz quando tem um sentimento negativo, como raiva, como mágoa, como ressentimento, como ciúme, como inveja? Nós apontamos o dedo para o outro. Ele ou ela é o culpado. Ele ou ela tem que mudar. Não, 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 não. Não, 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 não. O mundo, as outras pessoas não são o teu problema. O mundo e as outras pessoas não são o problema sou eu, o problema é você. Quem precisa mudar é você. Se você tem uma emoção negativa, se você sente ressentimento, se você sente mágoa, se você se sente ofendido, se você percebe que a outra pessoa é tóxica, não é a outra pessoa que tem que mudar. É você que tem que mudar. É você que está vivendo uma ilusão. A gente pensa o seguinte: nossa, como minha vida seria maravilhosa se a outra pessoa mudasse. Se a outra pessoa deixasse de fazer o que ela faz, como minha vida seria maravilhosa. Essa é a ilusão. E você pode pensar o seguinte: mas essa pessoa me ameaça. Eu me sinto ameaçado. Mas preste atenção. O eu, nós vimos ontem a diferença entre o eu e o mim. O eu nunca se sente ameaçado. Ninguém pode ameaçar o eu. É apenas o mim que é ameaçado. O que é ameaçado não é você. Verdadeiramente você. O que é ameaçado são seus rótulos. São as suas convicções, são as suas crenças. São os seus pontos de vista. Você lembra da diferença? Nós vimos isso na aula de ontem. A diferença do eu e do mim. O mim são os rótulos. O mim é o falso eu. É isso que se sente ameaçado. E é a isso que você reage. E isso que é a ilusão que você vive. Mas tem outro ponto aqui. A questão que as pessoas logo levantam, quando a gente discute isso no Clube dos 5%, as pessoas dizem o seguinte: então, você quer que eu deixe todo mundo fazer comigo o que elas querem, sem que eu faça nada? Eu não estou dizendo que você não deva fazer nada. Eu disse que uma pessoa normal, uma pessoa que não é disfuncional, uma pessoa que não vive no estado de inconsciência, não vai ter sentimentos negativos. E se ela não tem sentimentos negativos, as suas atitudes, as suas ações serão muito mais eficazes. Por quê? Porque quando o sentimento negativo, como raiva, ciúme, inveja
ódio, ressentimento, quando essas coisas emergem, você cega. Você se torna contaminado com isso. Você se torna míope. Você não vê mais com clareza. E isso você sabe. Isso é auto-evidente. Então, o mim, o seu falso eu, entra em ação. E tudo se intensifica. E se antes você tinha um problema, agora você tem dois. O problema inicial e as suas emoções. A raiva, o ódio, a inveja, o ciúme não facilitam as coisas. Só complicam. Então você agora tem dois problemas. Então, não é que você não vai agir, mas você vai agir com mais eficácia, com mais clareza, com mais serenidade, com mais sabedoria. E tem as pessoas que realmente vivem num estado de inconsciência profunda, elas geralmente pensam que não ter emoções negativas como raiva, como ressentimento, como ódio, elas pensam que se você não tem ciúmes, você não ama. Se você não tem raiva, se você não tem ódio, se você não tem essas emoções negativas, você não fará nada sobre as situações da sua vida. Mas não é nada disso. Você só não vai estar emocionalmente afetado pelas coisas que te acontecem. Mas você vai entrar em ação. Uma pessoa que vive do eu verdadeiro, uma pessoa desperta, ela se torna muito mais sensível às pessoas e às coisas à sua volta. Sensibilidade. Ela percebe as coisas com mais clareza, ela tem mais habilidade para lidar com as situações. O que mata a sensibilidade é o eu condicionado, é o falso eu. Quando você se identifica com o falso eu, com o mim, que são os rótulos e as convicções, o que acontece? Esses rótulos e convicções impedem você de ver as coisas de maneira objetiva, de ver as coisas sem apego. E aí, as suas ações, elas vão ser muito mais eficazes. É muito importante quando você agir, você ter a habilidade de ver as coisas sem apego. Quando as emoções negativas entram em campo, você não consegue mais ver as coisas sem apego. E esse é o segundo tema da inconsciência, o apego. Primeiro foi os ressentimentos. O que significa o apego? Você estar apegado a algo. O que significa isso? O que significa você estar apegado a alguma coisa? O que isso significa? Pode ser qualquer coisa. Pode ser seu animal de estimação, pode ser sua TV, pode ser seu carro, pode ser seu cônjuge, seu marido, sua esposa, pode ser seu corpo, pode ser sua juventude. O que significa o apego? O apego significa o seguinte, escrevam isso. O apego significa o seguinte: eu tornei minha felicidade, eu tornei o sentido da minha vida dependente dessa coisa ou dessa pessoa, pelo menos até certo grau. Vou repetir. O que significa o apego? O apego significa o seguinte: eu tornei minha felicidade, eu tornei o sentido da minha vida dependente dessa coisa ou dessa pessoa, pelo menos até certo grau. Isso é o apego. Isso é uma armadilha que nos leva diretamente para o inferno, para o sofrimento. O apego nos joga diretamente para o inferno. Mas mesmo assim, criar apego, colocar o sentido da nossa vida nas coisas deste mundo é tão normal que muitas vezes dizer o contrário parece desumano.
Mas como eu não vou me apegar aos meus filhos? Como eu não vou me apegar ao meu cachorrinho de estimação? Como eu não vou me apegar aos meus pais? Como eu não vou me apegar ao meu esposo, à minha esposa? Isso é desumano, você precisa se apegar. É o que muitas vezes nós pensamos. E nós somos cristãos, pelo menos a maioria de nós é cristão. Mas nós nunca nos damos conta que o desapego é um dos principais pilares dos ensinamentos de Jesus. Não acumuleis tesouro onde a traça e a ferrugem podem corroer, mas acumulei tesouros no reino dos céus. O que é não acumular tesouros onde a traça e a ferrugem podem corroer? É você não criar apego às coisas impermanentes desse mundo. E onde está o reino dos céus? Onde você precisa acumular tesouros? Onde está o reino dos céus? Dentro de nós. O que é acumular tesouros no reino dos céus? É buscar cada vez mais nossa conexão com o todo. E como você faz isso? Construindo a sua casa sobre a rocha. Vivendo cada vez mais do eu. O sentido da nossa vida não está nos nossos pais, não está nos nossos filhos, não está no nosso marido, na nossa esposa. O sentido da nossa vida está em viver cada vez mais, em acumular cada vez mais tesouros nessa essência que nos conecta com o todo. Mas nós não sabemos nada do eu. Nós não sabemos nada do que é o reino dos céus. Nós criamos todo tipo de fantasia, todo tipo de ilusão, mas nós não entendemos por quê? Porque nós vivemos na inconsciência. E a maior parte da nossa vida se perde, fazendo com que cada vez mais nós dependemos das coisas deste mundo e cada vez mais nós nos sintamos insatisfeitos, incompletos, frustrados e cada vez mais violentos. O medo cria violência. E o medo nasce da incompletude. A incompletude da necessidade de buscar o sentido da vida nas coisas. E é essa incompletude, essa insatisfação que cria a nossa necessidade de apego. Quanto mais distante do seu eu, quanto mais distante do reino dos céus, como se disse, você já entendeu o que é o reino dos céus, mais apegos externos você precisa. Agora, deixa eu te perguntar, é concebível, é possível, é concebível que você viva uma vida plena, onde você esteja tão livre, tão pleno, que você não esteja apegado a nada e a ninguém? Isso é possível? É possível? O que é o apego? Eu já falei, é tornar sua felicidade, é tornar o sentido da sua vida dependente de outra pessoa ou de outra coisa. Ou seja, a felicidade, o sentido da vida não vem mais de você. Ela vem de coisas externas. Tem uma pesquisa sobre pessoas felizes. Algum pesquisador fez uma pesquisa para tentar entender o que faz as pessoas felizes. E essa pesquisa diz que as pessoas mais felizes são as que têm os melhores relacionamentos. E aí tem algumas pessoas dizendo que você precisa buscar relacionamentos porque os relacionamentos são o que te faz feliz. Essa é a inconsciência. Concluir que você precisa de outras pessoas para ser feliz, que você precisa de bons relacionamentos para ser feliz. Isso é a inconsciência. Mas e a pesquisa? A pesquisa que disse isso? A pesquisa, ela disse o seguinte, que as pessoas que são felizes têm bons relacionamentos. Mas a pesquisa não diz que são os relacionamentos que fazem as pessoas felizes. É o oposto. O que essas pessoas que falam
isso, que você precisa de bons relacionamentos para ser feliz, que a sua felicidade está nos relacionamentos, o que eles não entendem é que a realidade é exatamente o contrário. Essas pessoas têm bons relacionamentos porque são felizes. Porque elas não são apegadas. Você já conviveu com uma pessoa apegada? A pessoa que precisa de você, que é extremamente... Ela chega a ter sufocado de tanto que ela precisa de você. Você não quer... Isso não é um bom relacionamento. Então, sempre que você ouve essa pesquisa, a pessoa vai dizer, os bons relacionamentos vão te fazer feliz. Não. Se você é feliz, você vai ter bons relacionamentos. As pessoas não têm bons relacionamentos. Aliás, as pessoas não são felizes por causa dos relacionamentos. As pessoas são felizes e por isso elas têm bons relacionamentos. Então, por favor, tente entender isso. E eu sei, todos nós dependemos um do outro. Na verdade, nós dependemos de outras pessoas para todo tipo de coisa. Nós dependemos do açougueiro, nós dependemos do padeiro, nós dependemos do cozinheiro, nós dependemos do médico, nós dependemos do dentista. Essa interdependência é normal, é assim que a sociedade foi estruturada. E você também depende do convívio com outras pessoas. Todos temos diferentes funções e essas diferentes funções são para servir diferentes pessoas. E isso existe para o bem-estar de todos. Mas preste bem atenção. Há uma coisa muito diferente. Depender de outra pessoa psicologicamente, depender de outra pessoa emocionalmente é uma coisa bem diferente. E o que isso significa? O que significa essa necessidade de depender de outra pessoa? Ou de coisas externas para ser feliz? Isso significa sofrimento ou não? Pense sobre isso. Porque se você depender de outra pessoa, a primeira coisa que você vai fazer, se estiver disso consciente ou não, se você depende de outra pessoa para ser feliz, se o sentido da sua vida está na outra pessoa, a primeira coisa que você vai fazer é exigir que essa pessoa contribua para a sua felicidade. É uma exigência que você vai fazer. Lembra? Primeiro ponto, os ressentimentos. O que faz você ficar ressentido com uma outra pessoa? A demanda, a exigência. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você colocar a dependência da sua felicidade, a dependência do sentido da sua vida na outra pessoa, é exigir que ela dê sentido para a sua vida. Isso inconsciente, obviamente. Você vai exigir que essa outra pessoa lhe faça feliz. E qual é a segunda coisa que vai acontecer? Medo. 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 Medo de perder essa pessoa. Medo da alienação. De você não conseguir viver a sua vida porque você está dependente dessa pessoa. Medo da rejeição. Meu Deus, se a sua felicidade depende dos seus relacionamentos, o que vai acontecer se alguma outra pessoa te rejeitar? É um medo terrível que você tem. E você não sabe de onde isso nasce, mas nasce da ilusão. Então a primeira coisa, você vai exigir que o outro te faça feliz. É a exigência, a expectativa. E como é fácil de se frustrar se você exige que a outra pessoa te faça feliz. A segunda coisa que nasce com isso é o medo. Você vai viver em medo. Insegurança. E a terceira coisa é a tentativa de controle. Você vai tentar controlar a outra pessoa. Controlar ela para quê? Para que ela satisfaça o seu interesse. Você vai controlar ou tentar controlar a outra pessoa para seu interesse próprio. Você vai querer que as ações da outra pessoa, você vai querer que as atitudes da outra pessoa, você vai querer que os humores da outra pessoa sirvam às tuas necessidades de ser feliz. Minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Você está entendendo isso? Está fazendo sentido para você? E aí,
Esse foi o segundo ponto que nós falamos, apego. O primeiro foi ressentimento, o segundo foi apego. E aí vem a palavrinha mais cobiçada do universo, amor. Por incrível que pareça, tem algumas pessoas que chamam apego de amor. Isso é inconsciência. Você confundir apego com amor. Outro dia uma pessoa disse que ciúme é sinal de amor. Só no planeta dela. Onde há medo, onde há controle, onde há exigências, onde há expectativas e interesses próprios, não há amor. O verdadeiro amor anula qualquer medo. Onde há medo, não há amor. Onde há amor, não há exigências. Onde há amor, não há expectativas. Onde há amor, não há dependência. Onde há amor, eu não exijo que você me faça feliz. Isso não é amor. Lembra da carta de Paulo aos Coríntios? O que ele diz? O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não sente inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. O que isso nos diz? O amor não maltrata. O amor não procura seus interesses. O amor não se revolta facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com o quê? Com a verdade. O amor se alegra com a verdade. Aí ele diz, o amor tudo crê. O amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E aí ele diz, o amor nunca perece. O amor não acaba. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Mas o amor nunca perecerá. Mas quando nós vivemos na inconsciência, o que nós sabemos do amor? O que nós sabemos do amor? Onde há amor, a felicidade não está no outro. Se eu sinto amor, se você se afastar de mim, eu não vou sentir pena de mim mesmo. Eu aprecio a sua companhia imensamente, mas eu não sugo nada de você. Eu não faço exigências de você. Eu aprecio muito sua companhia, mas num nível onde não existe apego psicológico ou emocional. O que eu realmente aprecio não é você. O que eu aprecio é algo muito maior do que você e eu. É algo que eu descobri, é como uma sinfonia. Uma orquestra que toca. E sempre que você está presente, essa orquestra toca uma melodia. E eu aprecio profundamente, eu aprecio muito a melodia que toca na sua presença. Mas quando você não está comigo, a orquestra não para de tocar. Ela só vai tocar outras melodias, que também são muito apreciáveis. E quando eu estou sozinho, a orquestra continua a tocar. Há um grande repertório que nunca para de tocar. Isso é amor. Um grande repertório. O amor nunca perece. Eu já posso ouvir alguém pensando, te ouvindo falar assim, parece fácil, mas na realidade não é. E não é fácil mesmo quando se vive na inconsciência. Quando se vive na inconsciência, a vida é dura, é difícil, é complexa. É como caminhar num lugar desconhecido no escuro, sem luz. Isso não é fácil. Mas despertar, desenvolver consciência é sobre isso. Despertar é sobre sair da inconsciência. Despertar é sobre se tornar luz. Quando você vive na inconsciência, é difícil, é complexo, é duro. Eu sei.
A ilusão está em querer tornar a vida fácil, em querer tornar a vida simples, em querer tornar a vida natural e espontânea, permanecendo na inconsciência. Você não quer sair da inconsciência. Você está dormindo num sono profundo. Quando você está dormindo, despertar é desconfortável. O que você verdadeiramente quer, o que nós verdadeiramente queremos nesse estágio da inconsciência, é que o mundo nos faça feliz. Nós não queremos mudar, nós queremos que as coisas à nossa volta mudem. Impossível, impossível. Você pode se tornar a pessoa mais rica. Você pode se tornar a pessoa mais badalada. Você pode se tornar a pessoa mais influente do mundo. Mas se você permanecer na inconsciência, você vai continuar sofrendo. A vida vai continuar sendo difícil. A vida vai continuar sendo complexa. A vida vai continuar sendo dura. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus. O reino de Deus. Já expliquei o que é isso ontem à noite. E depois, tudo mais lhe será acrescentado. Então, existe o propósito primário e o propósito secundário. E é por isso que quando vivemos na inconsciência, quando estamos presos no falso eu, quando estamos hipnotizados pelo conhecimento, e lembram o que é o conhecimento? Eu expliquei isso ontem. A vida é difícil, sim. Ela é difícil por quê? Porque nós vivemos na inconsciência. E não só isso, nós vivemos na inconsciência e apegado às nossas ilusões. Pense comigo. Eu posso verdadeiramente dizer que te amo se eu estou apegado a você? Se eu estou preso a você? Se eu não te deixo ir? Se eu não te deixo ser? Eu verdadeiramente posso dizer que eu te amo? Eu posso verdadeiramente dizer que eu te amo se eu quero te controlar para anular o meu medo? Se eu quero te controlar para anular a minha insegurança? Se eu quero te controlar para preencher o meu interesse, a minha necessidade de ser feliz? Eu posso dizer que te amo se eu te preciso psicologicamente, se eu te preciso emocionalmente para a minha felicidade? Na inconsciência, nós achamos que o amor nasce de uma relação. Na inconsciência, nesse estado de inconsciência, nós acreditamos que o amor é algo que nós damos para uns e não para outros. Eu amo um e odeio o outro. Tudo isso é ilusão. Tudo isso é violência. Tudo isso é atrocidade. O amor, preste atenção, o amor não depende de um objeto para existir. Seja isso uma pessoa ou seja isso uma coisa material. O amor é algo que está aí, disponível o tempo todo, para todos. O amor é como uma rosa. É possível para a rosa dizer, eu só darei meu perfume para as pessoas boas que passam por mim e eu vou omitir o perfume para as que não são boas? O amor é como uma lâmpada. É possível para a lâmpada dizer, eu só vou dar minha luz para as pessoas boas à minha volta e eu vou omitir a luz das pessoas que não são boas? O amor é como uma árvore. Pode a árvore dizer, eu vou dar oxigênio para alguns, eu vou dar minha sombra para alguns e vou omitir isso de outros, dos que eu não gosto? O que eu quero que você entenda? Quero que você entenda o seguinte. Nesse estágio da inconsciência, nós falamos muito de amor. Mas nós não sabemos o que o amor é. Por que não? Como não? Porque o amor é um estado natural da nossa essência. O amor é um estado natural do nosso eu. Deus é amor. E Deus só pode ser alcançado através do eu verdadeiro. Se nós vivemos na inconsciência, nós vivemos num falso eu. E o falso eu nos separa dele.
Na inconsciência, o que nós fazemos? Nós confundimos amor com desejo. Desejo e amor não são a mesma coisa. Na verdade, elas são duas coisas opostas. Desejo é controle. Desejo é possessividade, aliás. Desejo é manipulação. Desejo é medo. Desejo é ansiedade. Desejo não é amor. Você acha que você já amou alguém alguma vez? Você acha que você já amou alguém alguma vez? Verdadeiramente? Eu tenho minhas dúvidas. Como assim? Como você ousa dizer que eu não amo ou nunca amei ninguém? Eu me baseio em dizer isso porque a maioria de nós, quando ama ou quando diz que ama, não ama a pessoa, mas ama a ideia que tem sobre essa pessoa. Como assim? Como assim? Reflita comigo. Você já deixou de amar alguém? Como você conseguiu deixar de amar essa pessoa? Não é porque sua ideia sobre essa pessoa mudou? Então, o que você ama nas pessoas é a ideia que você tem sobre elas. Você também não confia em ninguém. Como assim? Quando você confia em alguém, você não confia nessa pessoa. Você só confia na ideia que você tem dela. Você confia no julgamento que você faz dessa pessoa. Você não confia na pessoa, você confia em você, no seu julgamento que você faz. Quando o julgamento muda, quando sua ideia sobre essa pessoa muda, o nível de confiança que você tem nela também muda. Então, no estado de inconsciência, nós não conhecemos o que é o amor. Nós não sabemos o que é o amor. Por quê? Porque o amor, ele aflora naturalmente do nosso eu verdadeiro. E se nós não conhecemos o amor, como nós queremos ser nesse mundo? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, mas se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Quando Paulo estava falando disso, o que ele realmente quis dizer do amor? Certamente não é o amor que o Bruno e o Marrone cantam nas músicas deles. Nem o amor que as novelas da Globo retratam. Mas a gente tem essa ilusão, a gente vive nesse mundo de ilusão. Então esse foi o terceiro ponto. O quarto ponto, que mostra que nós vivemos num mundo de ilusão, num mundo de inconsciência, é a nossa noção de felicidade. A mesma coisa que acontece com o amor, acontece com a felicidade. Você acredita que você quer ser feliz. Você acredita que a felicidade é algo importante para você, mas não é. Você se ilude, não é. A felicidade não é algo importante para você. Essa é a coisa estranha. Você não quer ser feliz, você quer outras coisas. Você não quer a felicidade, você quer outras coisas. Como assim? Você só aceita ser feliz dentro de determinadas condições. Ou seja, você empenhora a sua felicidade e você faz isso condicionando a felicidade a coisas que você julga mais importante que ela. Vou dar um exemplo. É muito natural as pessoas pensarem, se eu conseguir essa promoção, aí eu serei feliz. O que isso significa? Isso significa que você não quer ser feliz. Você quer a promoção.
A promoção é mais importante que a felicidade. Você condiciona a sua felicidade a uma circunstância. Então essa circunstância é mais importante que a felicidade. Você não entende que você pode ser feliz enquanto que você está buscando essa promoção. Oh, se minha namorada ou se meu namorado voltar, aí eu vou ser feliz. Você não quer ser feliz. Por quê? Porque você condiciona a sua felicidade a outra pessoa. E a menos que essa pessoa faça o que você deseja, você não quer ser feliz. Quando fizer meu primeiro 1 milhão, aí eu vou ser feliz. Até lá eu vou me sacrificar, vou ser insatisfeito, mas quando eu tiver meu primeiro 1 milhão, eu vou ser feliz. Você não quer ser feliz, você quer ter seu primeiro 1 milhão. Você vive estressado, você vive insatisfeito, você vive ansioso, você vive angustiado. Tudo isso você troca pela felicidade. O seu primeiro 1 milhão é mais importante que sua felicidade, porque sem ele, sem ter 1 milhão, você decidiu não ser feliz. Você percebeu isso? Você percebe que nós vivemos assim? Isso é inconsciência. Nós, inconscientemente, nós nos recusamos a ser feliz ou felizes, a menos que nós tenhamos isso ou aquilo. Então, nós não queremos ser felizes. Isso não é uma prioridade nossa. A felicidade é um desejo secundário. Você é minha felicidade, e a menos que eu tenha você, eu me recuso a ser feliz. Olha que interessante. Minha saúde é minha felicidade, e a menos que eu recupere minha saúde, eu me recuso a ser feliz. Aí você está doente e você não é feliz. Quem disse que você não pode ser feliz na doença? E pensar assim parece normal, mas não é. E por que isso parece normal? É porque nós não conseguimos imaginar ser felizes sem ter as coisas que nós damos valor, que nós queremos. Nós somos desde muito cedo treinados a colocar nossa felicidade nas coisas ou nas outras pessoas. Como eu posso ser feliz com os filhos que eu tenho? É o que nós pensamos. Como eu posso ser feliz com o emprego que eu tenho? Como eu posso ser feliz na situação que eu estou vivendo? Como eu posso ser feliz com o marido que eu tenho? Agora, eu pergunto, como você chegou à conclusão de que tua felicidade está nos filhos, no emprego ou no marido? Lembra que eu falei há pouco? Qualquer emoção tua está em você, não na outra pessoa, não nas circunstâncias, não no trabalho. E por que isso é importante? Porque se você fosse feliz, talvez seus filhos seriam melhores. Se você fosse feliz, talvez sua situação de vida fosse melhor. Se você fosse feliz, talvez seu casamento seria melhor. Se você fosse feliz, talvez sua saúde fosse se recuperar melhor. A felicidade não depende das circunstâncias. A felicidade depende de uma escolha sua. E se você souber ser feliz, sem depender das circunstâncias, as suas circunstâncias vão mudar. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender se você quer verdadeiramente despertar. E o que é despertar? Despertar é se libertar da inconsciência. E esse é o requisito se você quer verdadeiramente conhecer o amor, se você verdadeiramente quer amar. Despertar, sair da inconsciência é o requisito se você quer ser livre. Se você quer ter paz, se você quer ter alegria, se você quer ter serenidade. Você precisa entender que você não tem 1000 problemas. Você só tem um problema. E esse problema é viver na inconsciência, é o apego às suas ilusões. É isso que você deve se livrar por primeiro.
Se libertar, por primeiro, é trazer luz para a sua vida, é trazer clareza para a sua vida. Quando você tiver luz, quando você tiver clareza, o resto, tudo mais, lhe será acrescentado. Mas preste muita atenção. É bem provável que você não quer entender isso. Por quê? Porque você não quer ser feliz. Você diz que você quer ser feliz, mas você se ilude. Por quê? Porque você quer que todas as coisas que você deseja, que você acha que precisa, você quer que tudo isso se alinhe perfeitamente em torno de você. E quando isso estiver perfeitamente alinhado em torno de você, aí sim, aí você vai ser feliz. Essa é a grande ilusão. A maioria das pessoas não quer mudar. Preste atenção nisso. Você deve estar se iludindo que você quer mudar. Assim como nós não queremos ser felizes, nós também não queremos mudar. Nós falamos que queremos mudar, mas na verdade tudo que nós queremos é que alguém conserte nossos brinquedinhos. Nós queremos que alguém organize a bagunça que nós mesmos criamos, ou pelo menos nos diga como limpar essa bagunça. Você não quer mudar, você quer que as coisas se alinhem à sua volta. Você continua na inconsciência, e a inconsciência cria bagunça. E agora você está preocupado em como consertar a bagunça. Como consigo trazer de volta a minha esposa que eu traí? É isso que você quer. Estou desempregado, como consigo um trabalho? É isso que você quer. Como posso ganhar dinheiro para pagar as dívidas que eu fiz? É isso que você quer. É isso que nós queremos. Nós queremos alguém para limpar ou para nos dizer como limpar nossa bagunça, só isso. Tem uma história de um cara que foi no bar e aí ele olhou para o lado, ele viu um homem sentado com uma banana enfiada no ouvido. Tinha um homem com uma banana no ouvido. E ele não conseguia ouvir o garçom, ele não conseguia. E aquele rapaz, olhando para aquele homem com a banana enfiada no ouvido, ele disse: nossa, o cara tem uma banana no ouvido. Será que eu devo ir lá e dizer para ele que ele tem uma banana no ouvido? Aí disse: não vou me meter nisso. Mas vendo a dificuldade do homem por ter uma banana no ouvido e não conseguia ouvir as outras pessoas, ele foi lá e disse: o senhor tem uma banana no ouvido. E o cara disse: o quê? Você tem uma banana no ouvido. O quê? Você tem uma banana no ouvido. Aí o homem disse: fala mais alto, eu não consigo te ouvir porque eu tenho uma banana no ouvido. Quer dizer, nós sabemos que nós temos uma banana no ouvido. Nós não queremos tirar a banana, nós queremos ouvir. Deixa a banana ali, eu quero ouvir. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender isso. As pessoas, isso inclui eu e você, não querem mudar. Nós queremos ajeitar as coisas à nossa volta. Mas nós não queremos acordar, nós não queremos despertar. Parece dolorido demais. Quando você está dormindo num sono profundo, já falei isso antes, é irritante acordar. Nós queremos continuar dormindo. E nós queremos continuar como nós somos. A única coisa que nós queremos é que as coisas se ajeitem à nossa volta. Por que nós não queremos mudar? Porque isso requer renúncia. Mudar requer renúncia. Mudar requer que nós renunciemos àquilo que nós acreditamos. Mudar quer que nós renunciemos a nossos rótulos. Mudar quer que nós renunciemos às nossas crenças. Mudar requer que nós abrimos mão daquilo que nós pensamos que nós somos. E isso nos traz para o sexto ponto, que é a renúncia. Renunciar. E quando a gente lê a Bíblia, coisas radicais como qualquer um de vocês que não renuncie a tudo o que possui,
não pode ser meu discípulo, antes de ler essas coisas, qualquer um de vocês que não renuncie a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A gente não entende o que isso quer dizer. Nós não entendemos, nós criamos todo tipo de confusão em torno disso. Achamos que a gente precisa renunciar nosso dinheiro, nossos bens, todo tipo de ilusão, de conclusão para nos distrair daquilo que realmente importa. O que é ser um discípulo? Discípulo é aquele que recebe os ensinamentos. E o que é tudo o que você possui? É a tudo que você está apegado. Então, para seguir os meus ensinamentos, para receber os meus ensinamentos, você tem que renunciar a tudo que você está apegado. Você precisa renunciar a tudo isso. Não é renunciar a tua casa, o teu carro. É renunciar ao apego a essas coisas. E isso é fácil. Renunciar à sua casa, renunciar ao seu carro, isso é fácil. O difícil é renunciar a todas as tuas ilusões. O difícil é ver para além da tua ilusão. Isso é difícil. E isso é renunciar a tudo. Quando você vê através da ilusão, a ilusão se dissipa. E o que acontece quando a ilusão se dissipa? Você entra em contato com a verdade. Quando você renuncia a todas as suas ilusões, você só sobra a verdade. E quando você conhece a liberdade vai te libertar. Você conhecerá a liberdade e a liberdade te libertará. E acredite, quando esse momento chegar, quando você deparar com a realidade, e a realidade, a verdade, é o seu eu mais profundo, é a sua essência interior, não existe nada mais além disso que a verdade. Quando você encontrar essa verdade, você nunca mais vai querer se apegar a nada. A nada, a nada, a nada. Porque o apego, seja o apego a outra pessoa, seja apego a coisas, é prisão, é sofrimento. E você faz isso porque você vive inconsciente. Qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, não entrará no reino dos céus, ou seja, não conhecerá a verdade. O que você possui de mais precioso não são as coisas, são seus rótulos, são suas crenças, são suas convicções, são seus condicionamentos. É isso que cria até mesmo o apego às coisas. As coisas materiais são neutras, elas não criam apego a você, elas não exigem nada de você, o apego nasce das tuas ilusões. Ah, mas eu me sinto tão sozinho. Entenda, a solidão, ela não é curada pela companhia de outras pessoas. Você pode se distrair com a companhia de outras pessoas, mas a solidão, ela é curada pelo contato com a realidade. Você se liberta da solidão quando você conhece a verdade. E conhecer a verdade é conhecer o seu eu mais profundo. A fonte, a origem de onde você veio. Para renunciar às tuas ilusões, para fazer contato com a verdade, e você só pode fazer contato com a verdade renunciando o que é falso, renunciando o que não é a verdade. Então, para fazer contato com a verdade, você precisa se conhecer para além das suas ilusões. Abrindo um pequeno looping aqui. O que é a verdade? Só para isso ficar bem claro. Nós vimos isso ontem. Lembra? Nós fizemos a diferença entre o eu e o mim. O eu é a verdade. E o que é a ilusão? O mim. Conhecer a verdade é conhecer o eu. O eu que não tem nome.
que não tem forma, que não pode ser descrito, que não pode ser objeto de estudo, que somente pode ser conhecido. E como você conhece esse eu? Renunciando tudo que é falso. Agora, qual o primeiro passo para quem gosta de passos? O primeiro passo para isso é desejar conhecer a verdade. Mas como você vai desejar conhecer a verdade se você transformou as tuas ilusões em verdades? O primeiro passo para você conhecer a verdade é desejar, é querer conhecer a verdade. Mas como você vai desejar conhecer a verdade se você transformou as tuas ilusões em verdades? E se você não vê necessidade de conhecer a verdade, porque você tem as suas próprias verdades, como você vai querer chegar perto da verdade? Nós não queremos mudar. Por quê? Porque nós vivemos na ilusão, nós estamos dormindo. Esse é o dilema do estado da inconsciência inconsciente. A pessoa que está dormindo e que sonha, o sonho é uma ilusão, ele não é a realidade. Ela acredita que esse sonho é verdade. Então existe toda essa história que nós começamos na aula 1, que é preciso entender, que é preciso se libertar, que começa lá no Jardim do Éden. Quando nós saímos do estado de consciência inconsciente e nós caímos na inconsciência inconsciente. Então eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso. Isso o quê? Essa sua solidão, essa carência, essa sua necessidade de apego, essa sua necessidade de coisas externas. Será que alguma coisa externa, será que a companhia de outra pessoa pode realmente eliminar essas coisas de você? Ou será que elas apenas têm o poder de distrair? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Há um vazio em você, não há? Há um vazio em você, não há? E quando esse vazio aparece, o que você faz? Você foge? Você liga a TV? Você mergulha nas redes sociais? Você vai no bar, convida os amigos, vai no bar tomar uma cerveja? Você procura por companhia humana? Você busca entretenimento? Você procura distrações? O que você faz quando esse vazio aparece? Todo mundo faz isso. Por quê? Porque nós estamos presos na inconsciência inconsciente. Então, o que você precisa fazer? O que você... Qual é a única coisa no mundo, com a qual você precisa se preocupar ou se ocupar? Tudo que você precisa entender é quem o eu é. Quem o eu é. Aquilo que nós falamos ontem de noite, o eu e o mim. Lembram do eu? Quem é o eu? Quem é a sua essência mais profunda? Tudo que você precisa entender é isso, entender, porque isso é a verdade. E você passa a viver dessa verdade. E essa verdade é a única coisa que pode te libertar. Se você conhecer esse eu, você nunca mais será o mesmo. Se você conhecer esse eu, nada será capaz de te perturbar. Outra vez, nada. E nenhuma tribulação vai lhe derrubar. Ninguém será capaz de te ferir, de te machucar. O medo vai desaparecer. A insegurança vai desaparecer. A ansiedade vai desaparecer. Você vai viver literalmente como um rei. Você vai viver literalmente como uma rainha. Você vai viver literalmente como um filho de Deus.
É isso que significa viver como um filho de Deus. Livre dos medos, livre dos temores que nos aprisionam numa vida pequena, numa vida infeliz, numa vida de apegos, numa vida de carências, numa vida de necessidades não supridas. Ser filho de Deus significa viver de forma leve, de forma natural, de forma espontânea, com abundância e plenitude, como um estado de espírito, onde você não precisa de nada. Você não precisa de nada. Você está pleno, você está abundante, mas as portas do universo estão abertas para tudo que você quiser. Isso é sucesso. Isso é viver como um rei. Isso é viver como uma rainha. E não esse sucesso fake que as pessoas querem te vender, onde a promessa de plenitude, a promessa de abundância está vinculado à riqueza externa. Olha que pobreza. Olha que inconsciência. Pessoas prometendo que a plenitude e a abundância está vinculado à conquista de coisas externas. E essas pessoas se enchem de coisas, se enchem de carros excêntricos, se enchem de refeições luxuosas, se enchem de regalias, mas internamente elas estão assustadas, com medo, ansiosas, inseguras, carentes, como todo mundo. E fazem um esforço danado todo dia para esconder isso. Então não caia nessa armadilha. Nada contra coisas externas. Nós precisamos honrar as coisas externas. Você precisa honrar o seu corpo, honrar a sua casa, honrar o seu alimento. Você precisa honrar tudo isso. Mas não é isso que vai dar sentido para a sua vida. Quando você conhecer o eu, você vai ver as coisas de maneira diferente. Você vai reagir menos e você vai agir mais. Você vai ter uma vivacidade maior. As pessoas acreditam que se elas não estiverem se corroendo de insatisfação, elas não vão ter motivação para criar coisas, para evoluir. Sabe o que vai acontecer? Se você viver do eu, você vai trocar o motor da sua motivação. Ao invés de ser a insatisfação, o motor da sua motivação vai ser o entusiasmo pela vida. Você vai tirar a tensão do jogo. Insatisfação cria tensão. Insatisfação cria tensão. Por quê? Porque você precisa aquilo que você está buscando para se sentir alguém. E se você fracassar, você vai ser ainda menos do que você é hoje. Isso é o medo. Insatisfação cria muita tensão, cria medo, cria ansiedade. Você pensa mais no trabalho do que na própria... Aliás, você pensa mais no resultado do que no próprio trabalho, na própria ação. E isso tira poder da ação. Quando a motivação é o entusiasmo, você está livre. Você está totalmente livre. A sua noção de eu não depende do resultado da sua ação. Não há tensão, não há medo. Você não dirige com o freio de mão puxado. É isso que vai acontecer. Quando você não depende de ninguém, quando você não precisa provar nada para ninguém, você está relaxado. Você não se importa. Você tem toda a sua atenção, você tem toda a atenção, toda a energia disponível para fazer o que você quer fazer. Não há nenhuma preocupação, não há nenhum medo. Nenhuma ansiedade, todo o seu foco está na ação. Você faz o que você quer, você faz aquilo que faz o seu coração vibrar. É isso que vai acontecer. E como você não vai ter sucesso assim? Você já é um sucesso. Isso é viver a vida plena, isso é viver no momento presente. Isso é viver como os pássaros, como os lírios do campo. E isso só pode vir da consciência. Isso não existe na inconsciência. Vocês entenderam isso?
ter uma atividade para amanhã. Amanhã é a aula mais importante e é sexta-feira, então não se distraia. E eu tenho uma atividade para você fazer. Eu quero que você faça uma lista de 3 pessoas com as quais você tem sentimentos negativos. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seus filhos, pode ser qualquer pessoa próxima. 3 pessoas que você tem sentimentos negativos, pessoas que você não gosta, pessoas que não te fazem bem. E aí, quando você separou essas 3 pessoas, eu quero que você responda as seguintes perguntas. Onde está esse sentimento negativo? Ele está em você ou ele está na outra pessoa? Responda isso. Segunda pergunta, depois de ter respondido a essa, eu quero que você responda. Qual é a exigência que você está fazendo mentalmente a essa pessoa e ela não está satisfazendo? Qual é a demanda? Qual é a exigência que você... Qual é a expectativa que você tem e que essa pessoa não está fazendo? A terceira questão. Essa exigência é um modo que você está impondo na outra pessoa, querendo que ela viva a vida dela do jeito que você pensa que ela deveria viver? A quarta questão. Por que você acredita ter o direito de dizer ou sugerir a ela ou ter a expectativa de que ela viva a vida dela de certa maneira? E a quinta pergunta. Por que você está se punindo com esse sentimento negativo? Por que você está se punindo? Amanhã nós vamos entrar para esse terceiro estágio, inconsciência. Você desenvolver uma consciência clara do seu estado de inconsciência. Você já está começando a ter consciência do seu estado de inconsciência. Mas amanhã nós vamos trabalhar isso mais profundamente. E o que vai acontecer? Vai acontecer que isso vai abrir a porta, o caminho para nós chegarmos ao último estágio. Aline, essas perguntas, elas vão ser enviadas num PDF nos grupos de WhatsApp. Então, não vou repetir, são 5 perguntas. Se você não conseguiu essas perguntas, o que você faz? Vai lá no grupo de WhatsApp, abre o arquivo e copia e escreva no seu caderno. Tá bem? Estou respondendo as perguntas, preste atenção, tira a banana do vidro, tira a banana do vidro, tira a banana do vidro. As perguntas, elas estão no grupo de WhatsApp. Ah, mas eu não estou no grupo do WhatsApp. Então, clica no link, que tem um monte de arquivos no grupo de WhatsApp. Estou baixando todos os arquivos lá. Clica no link na bio e aí você baixa, tá bom? Pessoal, podem estar falecidas, sim. Podem ser pessoas mortas, falecidas. E aí? Vamos bater um papo rapidinho? Estão com tempo? Como é que vocês estão? O que vocês acharam? Conta aí para mim, o que vocês acharam? Tá fazendo sentido? Tá muito pesado? Tô sendo muito bruto? Tô sendo muito honesto? Ou isso tá fazendo sentido para vocês? Escrevam aí. Como fazer parte do clube dos 5%? Nesse momento, as inscrições do clube estão fechadas. Aliás, o clube é o lugar onde a gente faz esses debates, essa abertura de visão. A gente trabalha todas as segundas-feiras. A gente tem uma série de mentorias sobre esses temas lá dentro, mas temporariamente as inscrições estão fechadas, tá bom? Verdades que são difíceis de ouvir, principalmente para o falso eu. O que é o falso eu? O falso eu não é algo ofensivo. O falso eu é um eu que todos nós criamos, é a noção de eu que nós extraímos das nossas experiências passadas. Fazendo muito sentido. Obrigado, Elza Galdino. Muito sentido e veio uma ótima hora. Fico cada vez mais satisfeita com esses ensinamentos. Faz sentido sim, mas ao mesmo tempo não é fácil. É difícil você entender isso com a mente. Você precisa entender.
Vocês precisam entender que para conhecer o eu, você não precisa adicionar nada. Você tem que abrir mão de tudo. Para conhecer o eu verdadeiro, para você despertar, para você sair da inconsciência, você não precisa acrescentar nada. Você precisa renunciar tudo. Por isso é difícil. Tá bom? Eu não estou entendendo, mas está legal. Está fazendo muito sentido. Despertar está me dando um norte para chegar à minha inconsciência. Isso é importante. Esse é o primeiro passo. Você nunca pode curar uma doença que você não diagnosticou. Você nunca pode corrigir uma disfunção que você não conhece. Então, o primeiro ponto, e esse talvez seja o ponto mais complexo, o ponto mais difícil, é você entender a inconsciência. Não é estudar, é você entender, é você ter a humildade de entender a inconsciência. Esse é o ponto mais complexo. Uma vez que você conseguiu isso, por isso que amanhã a aula é tão importante. A aula mais importante é amanhã. Por quê? Você não pode entender o eu. O eu, você não pode transformar o eu num objeto de estudo. Você é o eu. Você só pode viver o eu. Quando você quer estudar o eu, você cria conceitos sobre o eu e isso te separa do eu. Tá bom? Como renunciar a tudo? Nós já vamos trabalhar isso amanhã. Tá bom? Vamos lá. Grande abraço. A gente se vê amanhã. Não se distraia. 20 horas e 18 minutos. 14 minutos. Não deixe de fazer as atividades sugeridas. Faz toda a diferença na sua vida. Tá bom? Tamo junto.